Amém. Amém, irmãos? Essa semana eu meditei bastante. Eu tenho meditado a respeito de uma palavra para trazer o coração de vocês. E aconteceram algumas coisas, alguns acontecimentos aí na minha vida, né? E uma pessoa que eu amo muito, por uma atitude, ela mudou toda a sua vida. Apenas um erro fez com que ela perdesse todo o seu chão, né? E muitas vezes é assim a vida do homem, quando nós fazemos o nosso próprio chão, né? Jesus diz que o homem que constrói a sua casa, né, em areia, a casa ela afunda, ela não subsiste. Quando nós alicerçamos a nossa vida em princípios que não são os princípios do Pai, vai chegar um momento que uma atitude nossa vai fazer com que todos os nossos projetos, os nossos sonhos tragam frustrações. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Mas quando nós não confiamos em Deus, ou quando nós nem sabemos que podemos verdadeiramente confiar em Deus, nós acabamos confiando em coisas que não são Deus. Confiamos em carros, confiamos em cavaleiros, confiamos nos nossos pais, nas nossas mães, e não é que isso não venha a trazer uma confiança ou trazer algo para a nossa vida, mas verdadeiramente quem vai nos garantir, quem vai nos subsistir, para que nós venhamos a chegar em algo mais além, algo concreto, algo verdadeiro, algo que é eterno, é o Senhor, né? E eu queria hoje falar com vocês a respeito desse assunto, a respeito do pecado. O pecado, ele é uma escolha, tá? Nós podemos trazer em vários textos, vários locais, quando Deus chega para Caim e ele fala: se procedeste bem, não seria o bem para ti? Né? Mas ele procedeu mal. Então o mal veio contra ele. Não foi uma escolha de Deus que viesse o mal contra Caim, mas foi uma escolha dele. Ele escolheu assim, né? O problema é que eu gosto de um texto que diz assim: bem-aventurado aquele ao qual Deus não imputa pecado. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Aqui em Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus não é simplesmente uma palavra. Glória não é só uma palavra. A glória representa a presença de Deus. Todos estão destituídos da presença de Deus. O que seria de nós se nós verdadeiramente tivéssemos como um decreto absoluto essa verdade? O que seria de nós se nós não tivéssemos um caminho, uma porta, uma justiça? Por isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos não estar mais destituídos da glória de Deus, mas escondidos atrás de Cristo. Mas se nós não tivermos em Cristo, nós estamos destituídos, sozinhos, à mercê, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só mediante Cristo nós somos redimidos. O pecado é tirado de nós e nós deixamos de estar destituído. Mas como é que eu posso estar em Cristo? Andando segundo os meus passos? Andando segundo os meus caminhos? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Toda vez que eu leio Deuteronômio, eu lembro daquela piadinha: deu. Aleluia. Deuteronômio 24, 16. Os pais não serão mortos
pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Então o pecado não vai ser imputado porque o meu pai foi bom ou porque minha mãe foi ruim, mas vai ser a minha vida que vai determinar as minhas escolhas. Olha lá em Provérbios, não, em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão, mas olha para ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examina-se cada um a sua própria obra. Examina-se cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outrem, pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na sua carne, da carne colherá. E o que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Quando fala de colher, ou quando fala de plantar na carne, quer dizer plantar na sua vontade. Amém, irmãos? Quando eu aceito a Jesus, eu deixo de ter uma carne? Diga não. Eu continuo tendo uma carne. A grande diferença é que quando eu não tenho Cristo, é só a carne que me governa. É só o meu eu que me governa. É o que eu quero que importa. Eu não cumpro a lei de Cristo. Se você lembra no verso 2, diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando eu não tenho o Espírito Santo, em regra, eu penso só em mim, na minha vida, no meu jeito, no que eu preciso, no que eu quero. Mas agora, quando eu começo a ter o Espírito Santo dentro de mim, eu começo agora a olhar para o lado. Eu começo agora a ser uma bênção. Eu começo agora a praticar o bem. Eu começo agora a fazer a vontade do meu Pai. Eu começo a fazer a vontade do Espírito. Aleluia. Olha só lá em Provérbios capítulo 6. Quem sabe o que está escrito lá? Provérbios capítulo 6. Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª a alma dele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, ou seja, malvados, premeditados, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa, que prefere a mentira e semeia as contendas entre os irmãos. Você observa que dessas coisas que o Senhor odeia, todas elas são uma atitude nossa contra alguém? Tudo é contra alguém. Ele não fala de uma atitude que você faz contra você mesmo, mas ele fala de uma atitude contra alguém. A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento da velha aliança.
Mas a Bíblia diz lá no novo mandamento vos dou: ama o teu próximo como eu vos amei. O amor de Cristo é um amor ágape. É um amor que tudo suporta, um amor que tudo enfrenta, o amor que se entrega, o amor que faz. Quando a gente lê esse mandamento, essa historinha, a gente fala assim, cara, a gente não dá conta, isso não existe. Por que Cristo ia pedir algo tão difícil para a gente? Na verdade, isso é um fruto do Espírito. Esse fruto é algo que nasce quando o Espírito Santo começa a brotar e imperar na tua vida, governar a tua vida. Ele começa a tendenciar a tua vida em prol do próximo. Quando você começa a entender que as tuas escolhas, elas vão refletir aquilo que realmente está dentro do teu coração. O que é o teu tesouro? O que é a tua vida? Se hoje você perdesse a sua vida hoje, o que você acha que aconteceria? Se alguém que você hoje está brigado morresse hoje, como ficaria o teu coração? Se alguém que você fez mal hoje, você perdesse ela hoje, como ficaria o seu coração? Por causa de uma vaidade, por causa de um orgulho, por causa de um pensamento mesquinha, por causa de uma atitude mesquinha, talvez você passe a sua vida com remorso. Talvez você fique com a sua alma ferida. Por quê? Porque você prefere estar certo. Só que você esquece que a tua certeza é a tua carne. Jesus disse: perdoa os que te ofendem, ore pelos teus inimigos. Se ele diz para você orar pelos teus inimigos, é porque não existe ninguém na terra se você tem o direito de estar bravo. Não existe ninguém na terra que vai determinar o teu futuro. É só você que vai determinar o teu futuro. Se você continuar magoado com as pessoas, bravo com a circunstância, eu estou vivendo isso por causa da minha mãe, do meu pai, do meu tio, do meu vizinho, do meu marido, da minha esposa. Eu quero te dizer, ninguém está vivendo nada por causa de alguém. Nós estamos sujeitos às nossas escolhas. O meio não pode mudar quem nós somos. O que vai te separar do amor de Cristo? A peste? A perseguição? A briga? A contenda? Do amor de Cristo, nem o pecado. Só o que te separa do amor de Cristo é a tua escolha. A Bíblia diz que aqueles que creem nele serão restituídos, serão restaurados. Ele venceu o pecado para que tu não precisasse vencer o pecado. Se ele venceu o pecado, ele não está com o dedo apontando para o teu pecado. Agora, quando você está nele, o problema é que para estar em Cristo, nós devemos cumprir o mandamento de Cristo, que é amar como ele amou. E em regra, as pessoas não querem estar em Cristo. Elas preferem andar nelas. Elas preferem olhar para o outro e dizer não merece. Olha lá, não fez por merecer. Mas sabe o que é interessante? Na escola da vida, nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós merecemos o perdão de Deus. Nenhum de nós merecemos a restauração das nossas vidas. Sabe por quê? Porque se o diabo viesse hoje
assim como ele foi para Jesus Cristo e falou de Pedro. Jesus diz assim, ó, Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida, mas eu não permiti para que tu não se perdesse. Você consegue imaginar se Satanás hoje pedisse para peneirar a tua vida? Será que você ia subsistir? Será que você ia aguentar a prova? O que seria da nossa vida se não fosse o amor de Deus? O que seria da nossa vida se não fosse o cuidado do Senhor? Eu fui alguns dias no hospital essa semana. Eu vi um monte de coisa. Fiquei com dor, fiquei com febre. E eu fico nesses momentos imaginando as pessoas que passam a vida em função disso. Que não tem uma perna, que nascem torta, que passam a vida sem pai, sem filho, ou que desde a infância são molestadas, espancadas, que nascem lá na Síria, lá com bomba para tudo que é lado, crianças perdendo o braço, em prol de quê? De motivos egoístas. De motivos nada a ver. Mas a Bíblia diz que ao homem foi dada uma escolha. Esse tempo na terra é uma faculdade da tua escolha. É o tempo em que você vai plantar ou para a vida eterna ou para a carne. O que semeia na carne, colhe na carne. E o que semeia no Espírito, colhe no Espírito. Aquele que semeia no Espírito passa por um processo de mudança dentro do seu coração. E ele começa a se matar. Ele começa a matar o eu. Ele começa a renunciar às suas escolhas. Ele começa a renunciar aos seus quereres. Ele começa a obedecer à vontade de Deus. Perdoando, honrando. Aceitando a família que ele nasceu. Aceitando a condição de vida. Sabe, irmãos? Por um bom tempo da minha vida, eu questionava a Deus por que eu nasci na família que eu nasci. Por que eu nasci no lugar em que eu nasci? Por que eu fui inserido naquele sistema? Por que minha mãe me abandonou? Por que meu pai me abandonou? Por que eles faziam assim? Por que eles faziam assado? E sabe o que eu descobri? Que foi Deus que me colocou ali. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. A diferença do amor de Deus para a minha vida não era o quanto eu estava sentindo ou não. Era o quanto eu estava dando crédito a sentir isso. Porque mesmo em meio àquilo ali, se eu tivesse aberto o meu coração, o Senhor teria cuidado de mim. E uma das maiores verdades que eu aprendi, quando eu comecei a me indagar, foi que Deus falou comigo. Deus falou para mim, olha para trás. Eu parei e comecei a imaginar e olhar para trás. Deus falou para mim, lembra de fulano? Eu falei, lembro. Eu levantei ele para cuidar de você. Lembra de ciclano? Eu falei, lembro. Eu levantei ele para cuidar de você. Lembra de Beltrano? Eu falei, lembro. Eu levantei ele para cuidar de você. E eu comecei a observar que mesmo a minha vida, não tendo um contexto comum, natural, de pai e mãe, Deus nunca me desamparou. O Senhor nunca nos desampara. Por mais que as nossas provisões, que as nossas referências não sejam as comuns, o Senhor ele está cuidando de nós. Ele está velando pela nossa alma. Algumas pessoas dão decretos e dizem assim, olha, você tem o sangue ruim, você tem a família não sei o quê. Eu quero te dizer, o sangue que corre na tua veia é o sangue de Cristo. E não existe sangue melhor do que o sangue de Cristo. Não existe natureza melhor do que a natureza de Cristo.
Não existe caráter melhor do que o caráter de Cristo. A Bíblia diz que quando você aceita Ele, você se torna nova criatura. E você está ligada no Cordeiro, ligada em Deus, e nascido de novo para o Senhor, para viver do Senhor. Então, no mundo sim teremos tribulação, mas nós temos que ter bom ânimo, porque se Ele venceu, nós também vamos vencer. Aleluia. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, sermos mais que vencedores. E isso não pode ser só uma frasezinha. Eu louvo a Deus todas as vezes que ou eu levanto as mãos para o céu e eu sinto as minhas mãos pegando fogo, ou eu dobro meu joelho ou eu sinto minha cabeça pegando fogo, porque isso é uma testificação da presença de Deus. Mas mesmo que eu não sentisse isso, essa convicção dentro do nosso espírito, ela tem que ser real. Que Ele está conosco. Que nós vamos passar por qualquer situação, porque Ele é o Deus forte. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Mas nunca esqueça, toda escolha que você faz na carne, fora da direção de Deus, assim como se você fizer o bem a todo mundo sem pensar a quem, você terá uma recompensa do céu. Se você escolher fazer o mal por desobediência, simplesmente porque você não quer ser injustiçado, você vai ter uma consequência para a tua vida. Amém, irmãos? Amém. E essa consequência para a sua vida, ela pode trazer consequências duradouras, longas. Esse exemplo que eu dei para vocês foi quebrada uma aliança de uma vida. Foi quebrada uma aliança de uma vida. Você tem noção do que é quebrar uma aliança de uma vida? Muda-se o plano todo de uma vida. Toda a trajetória, toda a escolha, todos os planos, todos os sonhos, tudo foi jogado por água abaixo por causa de um momento de prazer. Um momento de prazer. O que para muitos é um prazer, para Deus foi um erro. Quando veio a consequência para essa pessoa, ela também descobriu que foi um erro. E assim é a vida. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas das nossas escolhas, aparentemente, nós não conseguimos ver as consequências. Mas eu quero te dizer, se você não perdoa, você não tem o perdão de Deus. Sabe qual é a consequência da falta de perdão? Inferno. Inferno. Para a pessoa que não perdoa, é inferno direto. Para a pessoa que fala mal dos outros, a pessoa que fica falando mal o tempo todo, também é inferno. Porque ela não ama o próximo. Se eu creio em Cristo, eu não fico falando o tempo todo dos outros. E se eu falo, eu digo, Senhor, me perdoa, me ajuda a melhorar, me ajuda, Senhor, a ter uma mente do Senhor. Eu não fico apontando para os outros, mas eu julgo a mim mesmo. A Bíblia diz, se eu julgasse a mim mesmo, não precisaria ser julgado pelos outros. Mas não, esquecemos que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai. As nossas palavras, elas foram feitas para liberar vida e não morte. Não podemos ficar liberando morte, 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 condenação. A Bíblia diz que da maneira que tu julga, tu vai ser julgado. Se você diz que a pessoa merece a morte, você está decretando morte para você. Se você diz que a pessoa não merece perdão, você está dizendo, eu não mereço perdão.
Se você diz que bem feito, como a gente ouviu hoje, você está dizendo que para você também tem que ser bem feito. Nós temos que julgar com amor, com misericórdia, com paciência. Eu não quero ser julgado por Deus de uma forma ríspida. Por isso eu preciso julgar as pessoas com paciência, com amor, com misericórdia, entendendo que elas erram, entendendo que elas estão suscetíveis ao erro. Por isso que a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros, para que vivem em união, carreguem os fardos uns dos outros. Você consegue imaginar um irmão chegando até você, se abrindo para você, compartilhando as suas fraquezas, e você julgando e condenando essa pessoa? Você está levantando o abatido? Não. Você não está levantando ele. Você está derrubando ele mais. Por isso, irmãos, não viva, deixa ela aí, não viva preocupado, não viva preocupado com os outros, com como eles estão vivendo. Ah, porque fulano está assim, porque Beltrano está assim. Não importa se tu tem 22, 23, se tu tem 13. Para Jesus, tem consciência, tem que fazer a escolha certa. Todos nós sabemos o que é certo. Respeitar sempre vai ser certo. Honrar sempre vai ser certo. Mas nós preferimos andar no nosso orgulho, na nossa estupidez. Porque é uma estupidez a gente achar que as nossas atitudes são ao acaso. Irmãos, nós estamos vivendo uma guerra, e é uma guerra espiritual, ela não é física. Nós sabemos que no nosso meio aqui está cheio de demônios e também está cheio de anjos. Agora, o que você quer ter como aliado? Anjos ou demônios? Se eu ando num caminho destituído de Deus, eu só vou ter demônios interferindo na minha vida. Agora, se eu estou com o meu coração determinado a tentar fazer o que é certo, o Senhor vai estar me ajudando. O Senhor vai estar trazendo ao meu coração uma ajuda do céu. O Espírito Santo vai estar iluminando o meu coração com as verdades de Deus. Irmãos, a verdade nunca deixou de ser verdade. Eu ouço muitas pessoas dizerem: ah, mas hoje está difícil. Não. Depois que o homem escolheu estar sozinho, sempre vai estar difícil. Não é hoje. Lá em Gênesis 6, Deus já aniquilou a terra. Sempre foi assim. O homem sem Deus, o homem é mau. Agora, eu pergunto para você: você acha que Deus te deu a oportunidade de vir a essa terra simplesmente para você ir para o inferno, ou para você conhecer Ele? Para você conhecer o amor dEle? Agora, você não vai conhecer o amor dEle olhando para você, olhando para o quanto você é coitadinho, para o quanto você sofre. Você só vai conhecer o amor dEle quando você reconhecer que precisa dEle. E esse não é um precisar dEle porque você sofre, não. Sabe por quê, irmãos? Sempre vai ter alguém que sofre mais que você. É reconhecer que precisa dEle, porque sem Ele você não tem vida. Sem Ele você não tem amor. Sem Ele você não tem paz. Sem Ele você não tem um futuro eterno. Para alguns, isso não importa. Mas eu quero te dizer, todo dia morre alguém.
Todos os dias. A todo momento morre alguém. Para onde essas pessoas estão indo? Muitos de nós dizemos que amamos o próximo. Mas nós pensamos nisso? Pensamos em quantas vidas interferimos? Pensamos em quantas vidas nós verdadeiramente estamos levando o amor de Deus, uma palavra, uma verdade? Ou vamos ficar a vida toda só, a minha vida, a minha casa, o meu futuro, o meu trabalho, o meu sucesso? Eu não sei você, irmãos, eu ando muito incomodado com isso. Porque a nossa vida, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. E o que nós temos feito dela? Eu tenho 35 anos. Um dia Deus vai dizer para mim assim: eu te dei 35 anos de vida, o que você fez nesses 35 anos? Se eu tiver 70 anos, Ele vai dizer: o que você fez nesses 70? Você consegue perceber que quanto mais tempo eu tenho de vida, mais tempo eu tenho para fazer algo? Então, irmãos, não viva a tua vida como se não tivesse objetivo, como se não tivesse princípios. Deus, Ele separou a construção da terra em 7 dias. 7 dias. Um deles, Ele separou para descansar. Essa palavra descansar, na verdade, é para contemplação. É um tempo que nós tiramos para estar com o Senhor. Você precisa ter seus tempos de contemplação com o Senhor. Seus tempos de meditação. Para que o Senhor transforme o teu coração. Transforme a tua alma, os teus objetivos, os teus propósitos. Para que o Senhor faça você enxergar quem está ao seu lado. Porque muitas vezes não conseguimos ver as pessoas que nos rodeiam. Porque estamos tão cegos com a nossa vida, com os nossos sonhos, com os nossos propósitos. E esquecemos que, o mundo nos rodeia. Amém? Queria que você pensasse nessa palavra, que você meditasse e que você não esquecesse. O que o homem semeia, isso também o homem colherá. E é isso que nós temos que lembrar. Temos uma grande semeadura a fazer. As vestes dos santos são as suas roupas. E eu espero que as suas roupas tenham muitas obras para o Senhor. Amém, irmãos?